Muito bem, boa noite. Quero saudar aqui inicialmente a você que passa a acompanhar a aula de hoje pelo Facebook da Diocese de Tubarão e pelo YouTube da Rádio e TV Tubá. É com alegria, então, que nós hoje voltamos a esse projeto diocesano de formação do laicato. Nessa aula de hoje, nós vamos ter a participação de Dom João, nós queremos saudar ao nosso bispo Dom João, que vai participar da abertura, e o padre Tiago, que é padre da Diocese de Criciúma, ele foi convidado para ser o professor da aula de hoje. Então, depois da aula inaugural, você lembra, foi no dia 16, com o tema da São José, o tema de São José, com base na carta do Papa, com coração de pai, sobre o ano de São José, nós hoje, então, iniciamos a primeira unidade. É a primeira aula da primeira unidade, que vai tratar sobre a fraternidade cristã. Um dos eixos principais destas aulas sobre a fraternidade cristã é a encíclica do Papa Francisco, a Fratelli Tutti. Essa encíclica é uma encíclica social que o Papa Francisco assinou no ano passado, no dia de São Francisco de Assis, portanto, em outubro do ano passado. E é tão bom conhecer os escritos do Papa Francisco. Então, nós vamos ter a graça de podermos, nessas aulas, conhecer um pouco a Fratelli Tutti, essa encíclica do Papa Francisco. Hoje, então, a primeira aula sobre o primeiro capítulo. Esse primeiro capítulo é basicamente uma análise de conjuntura que o Papa Francisco faz sobre a fraternidade no mundo, mas mais sobre as trevas. Ele fala de as trevas em um mundo fechado, ou um mundo fechado sob densas trevas. Aí o Papa vai falar da globalização que nos torna vizinhos, mas não irmãos, do nacionalismo, ou nacionalismos fechados, da cultura do descarte, e aí não só de coisas, mas descarte de pessoas, de desigualdades, de direitos, de movimentos de ódio, de mentiras. E o Papa, então, parte dessa realidade, que ele chama de densas trevas, para depois indicar, fazer um convite, na verdade, a uma reação com um novo sonho de fraternidade e amizade social. Como eu já disse no comecinho, então, foi convidado para ministrar a aula de hoje o padre Tiago de Moliner Eufrásio, é um padre jovem da Diocese de Criciúma, que trabalha na formação dos seminaristas de teologia em Florianópolis. E o padre Tiago é mestre e doutor em teologia sistemática. Ele se especializou muito sobre o Concílio Vaticano II, mas sobre o foco da fé no Concílio Vaticano II. Como o Concílio Vaticano II fala da fé enculturada, da fé e da cultura, e assim vai. Então, ele se especializou nesse assunto, a fé na imposição do Concílio Vaticano II, e ele vai ser o professor de hoje. Então, a aula, como já falei, estará sendo transmitida pelo Facebook da Diocese, pelo YouTube da Rádio TV Tubá, e depois vai ficar gravado e você poderá divulgar para que mais pessoas assistam essa aula num outro momento. Você poderá interagir com o Padre Tiago, usando aí o espaço de comentários para fazer comentários ou para fazer perguntas, se você desejar. Se você fizer alguma pergunta, no final da aula, a gente traz as perguntas e o Padre Tiago vai poder responder. Então, eu vou passar a palavra. Eu quero novamente saudar a você, né, que chegou agora, depois do que eu já tinha começado. Eu vou passar a palavra para Dom João, para que ele faça a abertura desta aula e já também nos introduza no momento de oração. Boa noite, Dom João. Boa noite, Padre Lino, boa noite a todos vocês, então, que nos dão a honra, né, da sua audiência, de estarem conectados conosco. Eu fico muito contente pelo fato de
termos esse projeto diocesano de estudos e agora já podemos dar o segundo passo, com muita esperança de que os demais passos previstos também se realizem e todos eles com muito proveito para você que entre em contato conosco e dá importância ao que se quer passar, ao que se quer doar, né, já que são coisas que nós também recebemos. Então, a minha alegria por esse projeto, o meu apoio, e vamos continuar juntos nesse programa até o fim. Certamente, muitas coisas boas acontecerão na vida de quem for se inteirando do que for exposto nessas aulas ou nessas conferências. Eu vou, para não tirar tempo do nosso palestrante, que tem assuntos importantes para tratar, eu vou fazer aqui, já vou colocar em tela uma oração ao Espírito Santo que eu vou fazer, e então vocês podem acompanhar, você pode acompanhar mentalmente, e em seguida, logo depois dessa oração ao Espírito Santo, eu vou fazer uma leitura do Evangelho de São Mateus, e dessa leitura, desse Evangelho, o Padre Tiago vai se servir para fazer a sua reflexão e introduzir o assunto de hoje. Então, agora, a oração ao Espírito Santo. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo agir, o que devo fazer para obter vossa glória, o bem dos meus irmãos e irmãs e minha própria santificação. Amém. Do Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30. Jesus lhes propôs outra parábola. O reino dos céus é como alguém que semeou boa semente no seu campo, enquanto todos dormiam. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os servos foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Algum inimigo fez isso. Os servos perguntaram ao dono: Queres que vamos retirar o joio? Não, disse ele. Pode acontecer que ao retirardes o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita, e no momento da colheita, direi aos ceifadores: retirai primeiro o joio e amarrai-o em feixes, para ser queimado. O trigo, porém, guardai-o no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, tendo ouvido essas palavras do Evangelho segundo São Mateus, eu passo a palavra agora ao Padre Tiago, que vocês agora já podem ver, né, para que ele faça sua introdução e siga com a reflexão a partir da palavra de Deus que foi anunciada. Padre Tiago, bem-vindo, é uma alegria poder contar com a sua ajuda, com a oferta daquilo que sabe para todos nós. O Espírito Santo, então, esteja presente e ajude na sua exposição e também a nós para acolhermos aquilo que Deus nos quer dar. Bem-vindo, a palavra é sua. Uma boa noite a todos que nos acompanham. Uma boa noite ao Padre Lino, Dom João. Gratidão já desde o início pelo convite feito para tratarmos e refletirmos deste tema que é tão atual para nós. Gostaria de iniciar mencionando o Evangelho que agora nós escutamos, uma parábola bem conhecida, que pode nos ajudar a compreender o tema da aula de hoje, como vocês podem acompanhar na tela. Fratelli Tutti, sobre a fraternidade e a amizade social. Hoje, o capítulo 1, As Sombras de um Mundo Fechado. Indo ao Evangelho, que acabamos de ouvir, algumas coisas são fundamentais para nos ajudar a compreender. Trata-se, como vimos, da parábola do trigo e do joio,
conhecida por nós. E vemos que o trigo, na parábola, indica as sementes do reino, sementes que chegaram primeiro, sementes que se antecederam, sementes que foram lançadas num projeto inicial. Depois o texto fala de um certo descuido que permitiu a entrada do joio. E aí nós vemos no joio aquilo que é contrário ao reino de Deus. O Evangelho ainda nos faz pensar que o trigo e o joio, por mais diferentes que sejam, podem nos confundir. O que nos chama a atenção para a necessidade da sabedoria e do discernimento. Afinal de contas, como diz o Evangelho, não podemos colher um correndo o risco de estragar o trigo. Mas o Evangelho nos dá uma esperança de que isto é por um tempo. O tempo se abrevia e a colheita acontecerá. Pois bem, o Evangelho, portanto, nos dá um entendimento da situação que vivemos e nos dá uma esperança de se tratar de um tempo provisório, nos dando, portanto, um direcionamento e um encorajamento. Assim, passemos ao primeiro slide da encíclica que vamos iniciar o estudo. Nesse primeiro capítulo, as linhas mestras, os temas principais, são os 4 que encontramos aí: guerras e conflitos, economia, mídias sociais e esperança. 4 linhas, essas 4 colunas. E é a partir delas que o Papa nos convida a refletir sobre as sombras. Portanto, nos situamos aí em guerras e conflitos, economia, mídias sociais. Esperamos adiante. Próximo slide. E aí nós encontramos aquilo que é o pano de fundo deste primeiro capítulo. O Papa nos fala sobre as sombras, mas constantemente nos faz alguns acenos para não esquecermos das luzes que estão presentes. Comparando com o Evangelho, temos aí o trigo e o joio. Na linguagem da encíclica, as luzes e as sombras. E percebendo as sombras, percebe-se a luz. Afinal de contas, não há sombra se não houver luz. Adiante. E aí chegamos no primeiro parágrafo deste primeiro capítulo. E aí chama a atenção de você que está nos acompanhando, ao lado direito da tela, naquele círculo com os números, correspondem aos parágrafos do documento. Caso você tenha o texto em mãos, pode acompanhar pelos números que aparecem ao lado do vídeo. Pois bem, o Papa nos faz pensar e lembrar do contexto pós-guerra, referindo-se aqui à Segunda Guerra Mundial. E no pós-guerra, 2 movimentos de integração e de retrocessos. Nos faz lembrar que no pós-guerra houve um período de integração marcado por um certo florescimento da consciência de humanidade, um desejo de tomar novos rumos, nova história. É do pós-guerra, por exemplo, a criação da ONU, o surgimento de movimentos eclesiais que impulsionaram o Concílio Vaticano II,
é próprio do pós-guerra movimentos de pacificação em diferentes partes do mundo. E as sombras chegam porque essa integração aspirada encontra retrocessos. E vê-se um mundo marcado por conflitos, guerras civis, sanções, o terror da Guerra Fria vivida por longos anos, o surgimento de nacionalismos, como a solidificação desse processo de guerras frias, guerras civis, conflitos, sanções econômicas, o surgimento de regimes totalitários, absolutos, fechados. Um momento de retrocessos. Mas indo adiante, ao parágrafo 12 do documento, aliás, ainda no 11, há aqui um convite que é feito diante do retrocesso, dizendo que cada geração é chamada a retomar a esperança por um mundo novo, tendo presente metas e propósitos. É uma primeira chamada para despertar. Diante dos retrocessos, é necessário retomar um caminho de esperanças e de sonhos, com metas e propósitos de transformação. Aí sim, chegamos ao parágrafo 12, marcado aí pelo tema da economia. E nesse mundo da economia que nos é apresentado, é falado, sobretudo, de um mundo do mercado que já vem percebendo a profunda necessidade que o mundo tem, as pessoas têm, de integração, de proximidade e de afeto. O mundo do mercado já percebeu as necessidades humanas e diz o texto que o estudo das emoções, dos arquétipos, daquilo que é próprio do emocional, do psíquico humano, dá para o mundo do mercado, para a economia, os instrumentos necessários para conquistar as pessoas, tocando em suas necessidades humanas. E a partir desse movimento, diz o texto, se instrumentalizam até mesmo os conflitos, alimentam-se individualismos e se impõem modelos de ação e de consumo. Com isso, de um lado, se unifica o mundo, oferecendo padrões de vida, de bem-estar, de satisfação, mas ao mesmo tempo, diz o Papa, divide e isola as pessoas, alimentando entre nós a insegurança, a fragilidade, a ansiedade por algo maior. Somos manipulados pela economia. E esse processo se aprofunda muito, sendo marcado por uma verdadeira desconstrução, diz ele. E essa desconstrução vai avançando de forma crescente e vai aos poucos tirando, negando e nos afastando das nossas tradições, dos nossos costumes, das nossas culturas. Com uma propaganda e um convite para negar o que vivemos e começar tudo de novo. Pois o que temos e o que fizemos não serve. Certamente não é uma palavra estranha para muitos que estão nos acompanhando. Apenas, diz ele, algo que não se questiona, algo que não entra nessa necessidade de recomeçar é o consumo. Esse permanece e vem sendo cada vez mais estimulado. E esse estímulo
ao consumo, acompanhado de uma necessidade de começar tudo de novo, estabelece, diz o Papa, uma dinâmica de colonização cultural. E essa colonização cultural, que parte da perca do sentido histórico, é uma colonização diferente. Não é como aquelas do passado, de domínio de terras, mas agora é uma colonização das mentes, das consciências, da cultura, tirando das pessoas, dos povos, a sua singularidade, tirando, esvaziando a sua fisionomia espiritual, a sua consistência moral, a sua independência ideológica, econômica e política. Existe aí uma bandeira sutil nesse processo de colonização cultural: dominar e avançar. E os instrumentos bem precisos: alimentar e estimular a falta de clareza no sentido das palavras, dos significados das tradições, das histórias, das memórias, alimentando um desânimo, uma desconfiança, uma polarização nas opiniões, uma agressão constante, virtual e real, alimentando nas relações a constante suspeita e ironia. Enfim, dominar e avançar. Haverá aí uma saída diante destas coisas que nos deixam um tanto agitados? O número 17 traz uma saída para nós. Diz ele, é preciso recuperar o nós, a consciência do nós, que é mais do que um agrupamento de pessoas. E para recuperar o nós, precisamos ter presente a casa comum. E aqui o Papa faz uma menção direta, não é? A questão aí da sua encíclica Laudato Si. Esse nós a ser recuperado é uma condição necessária para garantir um futuro de paz, diz ele. Mas esse nós encontra um desafio, que é o que vemos aí na tela, de um processo de seleção social. Se temos aí uma colonização da cultura, temos junto uma seleção social, marcada por um caminho de privilégios. E esses privilégios que vão descartando uns e beneficiando outros. E ao invés de termos uma lógica de inclusão, temos uma lógica de exclusão. E isso tudo por uma via, por um caminho de insensibilidade. Uma palavra que o Papa usa frequentemente, insensibilidade, diante das realidades, diante das pessoas, diante de si. E aí, essa insensibilidade alimentada concretamente por essas três colunas que vemos aí ao lado, um consumo irresponsável que alimenta um egoísmo, um caminho, uma via de desperdícios em busca de uma satisfação individual, um caminho de interesses individuais, onde se descartam coisas e pessoas. Observe, portanto, que essa seleção social avança pela insensibilidade de quem diz: eu tenho, eu possuo, nada mais me interessa. E aí nasce o descarte de coisas e pessoas. Bom,
essa situação toda tem um pano de fundo muito dramático, que é um ataque constante aos direitos humanos. Direitos humanos, como vemos aí na tela, desiguais, né? Digamos assim, uma distorção dos direitos, uma privatização dos direitos, que acaba gerando uma prática desigual. Mas aí nos lembra o Papa, não é verdade, que é justamente nos direitos humanos que está fundada, garantida, a condição necessária para um verdadeiro desenvolvimento. Esses direitos, quando assegurados, fomentam a criatividade, porque asseguram a liberdade e a responsabilidade. E em direitos iguais se estabelece também o bem comum, o espaço de criatividade, de liberdade. Mas essa desigualdade, diz ele, alimentada constantemente pela injustiça. E essa injustiça, no ponto de vista do Papa, é bem concreta, porque se trata e se alimenta de uma visão distorcida do ser humano, da pessoa humana, que é reduzida a um objeto que permite, portanto, manipulações, explorações e até morte. Uma visão distorcida do ser humano que faz a manutenção dos direitos desiguais, dando espaço até mesmo à escravidão ou a situações análogas à escravidão. Isso tudo para dizer que o ser humano, quando é instrumentalizado, traduzindo, ele é um meio e não um fim. Ou seja, não é mais aquele que recebe os direitos, não é mais aquele diante de quem eu tenho deveres, mas é apenas um instrumento que eu uso, exploro e descarto em meu benefício. Indo adiante, nós vemos aí, portanto, estabelecido um cenário de desrespeito à dignidade humana. E o Papa diz, dizendo isso, nos faz pensar em algo que certamente, se não todos, mas muitos de nós já escutamos ou falamos. Esse desrespeito leva à prática de 2 pesos, 2 medidas. Pesos e medidas diferentes, baseados, diz ele, nos interesses de lucro e de poder. É onde a guerra e a especulação econômica se encontram. Convém enquanto beneficia. Não há mais um valor em si, mas há um valor enquanto me gera lucro. E essa falta de critério objetivo, substituído por um critério de vantagens, gera um ambiente de conflitos, de guerras, de medos, de desconfianças, de instabilidades e de isolamentos. E a busca da paz vai se tornando cada vez mais distante, cada vez mais pálida. E é justamente nesse trecho do documento que nós encontramos uma outra expressão clássica, né, vamos dizer assim, do Papa Francisco. A necessidade de construir pontes e não muros. Mas o desrespeito e o isolamento geram os muros, diz ele. Pois bem, um novo respiro no parágrafo, nós temos ali, nesse trecho, o reconhecimento de que há, sim, apesar de toda essa sombra, um progresso histórico
do qual não se pode negar esforços, iniciativas, frentes de trabalho. Mas não se pode fechar os olhos e ser indiferente a essa deteriorização da ética, o enfraquecimento das culturas, dos valores e das responsabilidades. Um contexto que gera tensões, frustrações, solidões, desesperos. Um ambiente que avança na incerteza e no medo. Há uma saída, diz o Papa novamente. É necessário criar, praticar, fomentar a cultura do encontro. Pela proximidade real, marcada pelo diálogo, pela sensibilidade, pela redescoberta do prazer de estarmos juntos, apreciar, diz ele, a beleza e a alegria do encontro. E isso parece ter vindo à tona, diz o Papa, quando nós nos deparamos com a realidade da pandemia, que trouxe aí dois movimentos. Um primeiro, nos falando da consciência do nós que se redescobriu. E esse momento de uma consciência do nós, marcado pelo entendimento de que somos responsáveis uns pelos outros, que não nos salvamos sozinhos, mas que a pandemia nos colocou num contexto onde é preciso pensar em conjunto. A consciência de que estamos ligados uns aos outros. Mas, num segundo momento, diz ele, veio à tona também a fragilidade das nossas relações, a fragilidade dos nossos laços. Veio à tona como nós somos vulneráveis. O nós foi aos poucos se tornando o outro, os outros, eles, elas, aqueles, aquelas. Um afastamento, portanto. Uma realidade que desperta em nós o entendimento. Para formar comunidade é preciso tempo, esforço, partilha de bens. E todo esse contexto, diz ele, nos faz pensar mais uma vez na realidade dos imigrantes, dos fenômenos migratórios. Falar de imigrantes e fenômenos migratórios é falar de pessoas, de histórias, de dramas, de sonhos, e não como muitas vezes se reduz a números, a gastos, a inconvenientes, como se o imigrante fosse um ser humano de segunda categoria. É preciso, portanto, diz ele, ir além dos números para descobrir que há ali rostos, histórias, dores e alegrias. Um outro aspecto trazido à reflexão nesse primeiro capítulo é a realidade também das mídias sociais, trazendo presente o ambiente virtual, esse que agora estamos usando, estamos nos encontrando. E nós podemos, ao ler esse trecho do documento, dizer que as redes sociais se tornam uma verdadeira panela de pressão. Esses dois balões aí na sua tela podem lhe ajudar a compreender que panela de pressão é essa. Nas mídias sociais convive um fechamento intolerante
e, ao mesmo tempo, uma abertura sem limites de perca da intimidade. E tornam-se as mídias sociais um ambiente de espetáculos, onde o respeito ao ser humano, ao homem e à mulher, nem sempre é um valor presente. Um lugar onde se pode com facilidade apagar, excluir, ignorar, bloquear quem pensa diferente de mim. Um diálogo, portanto, parcial, se assim podemos chamá-lo. Um ambiente, diz o Papa, que pode levar a uma falsa ideia de relação. Um espaço que carece de afeto, mas um espaço onde sobram apelos. Um espaço de agressões, violências, exposições, fanatismos. E aí, vamos chegando nos últimos parágrafos e vendo que o Papa nos oferece aqui mais um respiro, que nos chama a um compromisso. Diz ele, como é importante e como nos fará bem mergulhar na realidade em que vivemos. E é fundamental o deixar-se tocar pela realidade, porque é nela que está o caminho da sabedoria. Hoje, a realidade, diz ele, carece de verdade. Haja vista que a verdade hoje já não é mais tão clara. Afinal de contas, ela é constantemente alterada, negada, produzida, dissimulada. A negação da realidade, diz ele, é a negação dos limites da vida humana. É a negação do encontro real. É a negação do desafio de estar diante de quem é diferente. É uma negação, diz ele, que leva ao ativismo da ocupação, que nos priva do mergulho no silêncio, fundamental para uma boa e ativa escuta. A negação do silêncio e da escuta, que não nos deixa conhecer a realidade mesma, mas que nos lança a pré-julgamentos. Diz o Papa, só na realidade o encontro é verdadeiro. E então, chegamos aí em mais um elemento dessa sombra. A negação dessa realidade leva muitas vezes a criarmos uma ilusão. E nessa ilusão acabamos importando modelos que não vão ao encontro de nossas culturas, tradições, valores, costumes, da nossa fé. Fomenta-se nessa ilusão de uma realidade diferente, uma nostalgia, uma saudade de um bem-estar que leva muitas vezes a desconsiderar a realidade mesma como o verdadeiro ponto de partida da transformação. E ao negar a realidade, criamos um ambiente de superficialidades, mediocridades, uma baixa autoestima, que leva muitas vezes à negação de nossas raízes, ao desprezo de nossa identidade, ao desconhecimento da nossa própria história. Por fim, o último ponto nos faz um retorno e já nos vai preparando para o próximo capítulo, nos falando que diante disso tudo,
há sempre esperança. Lembrando lá do Evangelho, a esperança do reino precede, vem antes de toda semente de joio, de destruição, de sombra. Portanto, é necessário não perder de vista a esperança, o encorajamento que vem dela. É da esperança, diz o Papa, que vem a profundidade que nos permite ter raízes. É a esperança, diz o Papa, que desperta em nós uma sede, uma aspiração, um anseio, um desejo de futuro, de vida nova, de vida plena. É da esperança que nos faz ver além das circunstâncias, que nós encontramos a força, a presença da beleza, da bondade, do amor, da justiça. É na esperança, diz o Papa, que no meio das sombras acendemos luzes, e nestas luzes de uma amizade social, despertar em nós os ideais e a ousadia necessária para avançar na direção destes mesmos ideais. Por fim, podemos dizer então que a fraternidade, que a amizade social é um elemento que nos chama a não nos perdermos na sombra, sabendo que só há sombra porque existe luz, e é na direção da luz que caminhamos, fortalecidos e amparados na esperança. Obrigado. Muito bem, então, Padre Tiago. Bom, o Padre Tiago, então, acabou de apresentar o capítulo 1 da encíclica social do Papa Francisco, a Fratelli Tutti, sobre a fraternidade universal, enfocando hoje mais sobre as sombras de um mundo fechado, o que impede a fraternidade universal. Durante a colocação do tema que o Padre Tiago foi fazendo, nós fomos acompanhando aí o que as pessoas foram escrevendo. Então, uma primeira manifestação foi de parabenizar a Diocese por esta iniciativa de possibilitar o estudo de temas importantes, relevantes para a nossa vida cristã. Depois, uma segunda colocação foi de que a aula estava sendo muito didática. O Padre Tiago estava sendo muito didático com os slides e com a sua fala. E que o conteúdo apresentado, ele é muito necessário no momento atual, principalmente nesse momento dizia a pessoa, de verdadeiro desgoverno diante de uma situação agravada pela pandemia que gera muita morte e muita dor. A irmã Salete, ela se manifestou desta forma. Então, é um segundo tipo de manifestação, nesse sentido de que a aula estava sendo muito importante e muito boa, tanto pelo conteúdo quanto pela forma da apresentação e pelo tema muito atual, muito oportuno, muito importante. Algumas manifestações falando da própria encíclica, que é uma encíclica muito profunda, desafiadora, que ela deseja a transformação do mundo. E aí, com relação àquele tema da insensibilidade que o Papa enfocava, a insensibilidade por causa do consumismo exacerbado, por causa dos interesses egocêntricos individuais, por causa do descarte, dessa cultura do descarte, não só de coisas, mas de pessoas, essa insensibilidade. Então, a Maria della Justina dizia,
É isso que apareceu muito nitidamente neste mundo atual com a pandemia. Pessoas insensíveis e pessoas responsáveis ridicularizando as pessoas que sofriam diante da morte de parentes, etc. Então, acho que, para começo de conversa, Padre Tiago, tu podia comentar um pouquinho essas posições das pessoas. Depois tem mais uma intervenção aqui. Sim. Então, quero agradecer, né, aos que estão nos acompanhando e agradecer também aos comentários e a estas reflexões que vão surgindo ao longo da exposição. De fato, esse momento da nossa história trouxe à tona a questão da insensibilidade, que anda sempre junto, não é mesmo? Com a indiferença, com o egoísmo. E quando nós pensamos a partir do eu e não a partir do nós, é muito difícil vencer esta barreira da insensibilidade, porque ela, de certa forma, alimenta um comodismo, um acomodamento. E aí nós vamos vendo que essa prática da insensibilidade, ela já não é mais apenas uma prática individual, mas ela vai se tornando uma prática estrutural. E aí, a Fratelli Tutti, uma encíclica social, basta que nós lembremos de tantas outras que antecederam, que nos falava dessa realidade, né, dos pecados sociais, das estruturas de pecado que vão permeando a nossa sociedade. E, com certeza, nesse momento, a insensibilidade denuncia, não é? O egoísmo, os extremismos, as indiferenças. E quando se trata de bem comum, que é justamente aí o confronto, né, com essa questão de insensibilidade, quando nós chegamos no aspecto do bem comum, bom, aí essa insensibilidade grita, né? Porque, afinal de contas, não há como pensar no bem comum sem olhar para além de si. E como já dizem os filósofos, né? O bem comum não é a soma dos bens individuais. O bem comum é o que diz respeito a todos nós. E quando aquilo que é de todos nós é garantido, os direitos individuais e as liberdades individuais são garantidas também. Então, o bem comum, ele assegura esse equilíbrio, né, entre os bens comuns e individuais. Muito bem. Aí, como é que é o nome ali? Olígio. Olígio, ele participou várias vezes. Hoje ele está mais assim, positivo. A outra vez ele estava mais negativo. Hoje ele está mais positivo. Ele tá dizendo que o Papa Francisco e as suas falas, e as suas escritas, as suas reflexões dão esperança. E pode ser um ponto de partida para a mudança, e ele acredita que o mundo vai mudar e que, de fato, nós vamos alcançar a globalização do amor, da fraternidade. É uma ideia aí que o Olígio ele manifestou. Agora, diz que as velhas estruturas vão ser mudadas na marra, as velhas estruturas vão cair. Então, vai surgir um mundo novo. É a esperança dele. Agora, teve também uma manifestação, agora eu não anotei o nome, mas que, como cristãos, nós temos que assumir o compromisso do diálogo, do ir ao encontro, do ser esperança. Diz que isso faz parte da essência da fé cristã, que não dá de esperar para os outros fazerem isso, mas que nós temos que partir para isso, para fomentar o diálogo, a aproximação das pessoas. E aí, junto desse contexto, tem uma pergunta aqui que eu vou colocar na tela. É da Silvana Guise. Aí tu vai ler a pergunta e vai responder. Como estar comprometido com a realidade e a verdade, numa cultura que nos leva a confundir o que é certo com o que é normal? Estar dentro do sistema sem reproduzi-lo. Sim.
deixa a pergunta na tela, que antes de responder a pergunta, quero fazer um comentário daquilo que foi dito antes ali. Tá bem. Essa leitura da realidade que o Papa apresenta, né, e que bom que o nosso amigo aí viu de forma positiva, porque comumente se diz mais que leitura negativa da realidade. Que bom que ele viu, né, por esse ângulo positivo, e lhe cumprimento por isso. E penso eu que a intenção do texto do Papa é justamente nos despertar, né, dessa insensibilidade, dessa dormência na realidade que vivemos. Né? Uma dormência, uma apatia, uma mornidão que não nos faz perceber a realidade. Então é preciso dar um choque mesmo, né? Agora, a globalização, né, que ele fala da globalização do amor, da fraternidade, vai depender muito, né, daquilo que é o fundamento dessa globalização. Porque se essa é uma globalização marcada pela economia, ela se torna aquilo que a gente leu aí no primeiro capítulo, né, uma globalização excludente. Porque se não tem um nível, está fora. Se não consome, está fora. Se não adquire, está fora. Então, pode haver uma globalização às avessas, quando a lógica é a lógica econômica, como nós vivemos hoje, numa especulação. Não a economia em si, porque ela tem seu valor evidente, mas a especulação pode gerar uma lógica de exclusão e não de inclusão. Então, a globalização, ela precisa ter essa clareza. De que globalização estamos falando? Não é apenas uma palavra genérica, mas é preciso dizer qual globalização. E aí vamos aí à pergunta da Silvana, né? Obrigado, Silvana, pela pergunta. Olha, o estar comprometido com a realidade e a verdade, o primeiro passo, o Papa já nos apresentou, é nos deixarmos tocar por essa realidade. E para isso, a primeira atitude é de escuta. É impossível conhecer a realidade quando nós partimos dos nossos juízos ou das nossas palavras. Agora, o comprometimento com a realidade nasce da escuta. E aí, agora falando, né, nós cristãos, temos isso na base da nossa fé. Lembremos que o grande mistério da encarnação é o mistério da palavra de Deus que se faz carne. Né? E a palavra de Deus se faz carne no silêncio de Maria. Então, nós temos aí já uma dinâmica de ingresso na realidade. Né? A palavra chega quando é precedida pelo silêncio, pela escuta, pela atenção. Agora, esse discernimento, Silvana, que colocas, né? Mas o que é certo e o que é normal? Bom, só é possível responder essa sua pergunta quando nós temos a liberdade suficiente para eleger os fundamentos. Sem eleger, sem escolher alguns fundamentos, alguns critérios, alguns valores, essa confusão vai ficar cada vez maior entre nós. É aquilo que diz o texto. As palavras que nós conhecíamos ficaram, mas o seu significado já não é mais o mesmo. Pensemos nas palavras mais simples: fraternidade, sociedade, família, pessoa humana, e assim por diante. Amor, perdão, paz. E você vai ver, Silvana, que dependendo, a definição é a mais variada possível. Então, só é possível refletir, analisar e não confundir certo com normal quando nós elegemos fundamentos. Né? E diz o Papa, esses fundamentos estão aí na realidade, que não pode ser manipulada, jogada entre nós. E talvez seja aqui o ponto, né, Silvana? É justamente quando nós manipulamos a realidade é que nós então encontramos o normal ao invés do certo. Né? E agora, como estar dentro do sistema sem reproduzi-lo? Minha irmã, eis o desafio. Né? Porque somos engolidos por ele o tempo todo e remar contra a maré, mas lhe digo, nunca sozinhos, sempre
nós. Aí é possível. Uma resistência mais organizada, vamos dizer assim. Muito bem. O Laércio, ele está dizendo assim para Tiago, nós vemos nos últimos tempos grupos cristãos dentro da própria igreja que estão semeando joio no meio do trigo. Como explicar esse fenômeno? Como entender esse fenômeno? Onde é que isso vai dar? Te vira. Eu convido o Laércio para acompanhar o Tríduo Pascal e perceber que tinha um Judas lá no meio da Santa Ceia, né? Então, já está desde o início essa realidade entre os cristãos. Agora, Laércio, nós não podemos pensar a igreja como uma realidade desconectada do mundo em que nós vivemos. Não é uma ilha, né? As pessoas que frequentam a igreja, que fazem parte das nossas comunidades eclesiais, Laércio, são as mesmas pessoas que vivem na sociedade que nós estamos. Há um trânsito constante, né, daquilo que nós vivemos na sociedade como um todo, influencia diretamente a vida da igreja e vice-versa. As pessoas são as mesmas, de lá para cá, daqui para lá. E isso só nos faz compreender cada vez mais e melhor, né, Laércio, que a igreja não é uma ilha no meio de tudo isso, mas ela também sofre com as situações do tempo presente, porque justamente há entre nós cristãos, em mim, me permita dizer em ti, né, marcas de pecado. E aí o pecado aqui, Laércio, entendido como desumanização, negação daquilo que somos chamados a ser. Então, isso é uma tensão constante, né? No campo, como no Evangelho, tem trigo e tem joio. Em mim, não sei, né? Em nós, há também humanos e desumanos, né? Humanidade e desumanidade. E a igreja abarca essa realidade toda. Mas isso só nos chama a perceber, Laércio, que nós precisamos cada vez mais avançar, não é? No processo de conversão. E aí uma conversão aqui, Laércio, na linha do Concílio Vaticano II, quando nos chama para um entendimento. Santidade é sinônimo, equivalente à humanidade. Ser santo e ser humano equivalem, né? Diz o Concílio Vaticano II na Lumen Gentium. Então, essa situação da igreja só nos faz perceber isso, o quão desumanos nós ainda somos e o quão necessário é nos abrirmos à graça, a fim de sejamos transformados pelo Evangelho que afirmamos crer e seguir. Muito bem. Tá bom, nós queremos agradecer aqui a todas as pessoas que participaram conosco nessa noite, que deram as suas opiniões, que fizeram suas manifestações, que fizeram perguntas. E agora nós vamos terminar com a palavrinha do Padre Tiago. Ele fez mestrado e fez doutorado em Vaticano II, Concílio Vaticano II, mais sobre o aspecto da fé. E no mestrado ele tirou nota máxima. Foi o primeiro aluno, primeiro lugar. E no doutorado também, primeiro lugar, nota máxima. Eu acho que o Padre Tiago teria muita coisa a falar do Concílio Vaticano II. Talvez ele pudesse fechar essa aula de hoje só dando assim um aperitivo sobre o Concílio Vaticano II, porque uma hora dessa nós podemos explorar um pouco mais esse tema que tu desenvolvesse no teu mestrado e no teu doutorado. Bom, apenas destacar inicialmente, Padre, que o Vaticano II é o tempo que estamos vivendo. E a partir do momento que nós compreendemos que as decisões conciliares foram decisões onde se reuniu para isso todos os bispos e o Papa, quer dizer, os sucessores legítimos dos apóstolos, não há por que dizermos que o Concílio Vaticano II passou ou não valeu, porque são decisões feitas, tomadas pelos sucessores legítimos dos apóstolos, o Papa e os bispos.
Dizendo isso, para compreender o peso, o valor, a grandeza, a força que há no Concílio Vaticano II e que ainda precisa ser por nós conhecido e descoberto. É muito interessante perceber como o Papa Francisco, nos seus documentos, nas suas homilias, nas suas reflexões, constantemente cita, direta ou indiretamente, os temas e os conteúdos do Concílio Vaticano II. O Vaticano II, ele de forma alguma, como às vezes se pensa de forma distorcida por aí, negou a tradição da Igreja. Basta para isso observar o discurso inaugural do mesmo concílio, feito por João 23, quando ele diz: é necessário preservar o depósito da fé, ou seja, o conteúdo da fé. Porém, é necessário traduzi-lo de modo que as pessoas dos nossos tempos compreendam estes conteúdos. E tanto é verdade que a tradição permanece viva no concílio, e o que se traduz é a sua apresentação, que basta folhear os documentos conciliares e perceber nas notas de rodapé o número de vezes em que os concílios anteriores são citados. Perde-se de vista, por exemplo, as vezes em que o Concílio de Trento é citado, Vaticano I é citado, e tantos outros concílios do início dos primeiros séculos da Igreja. Isso para dizer, padre, que o Vaticano II não rompeu com a tradição. Pelo contrário, as notas de rodapé dizem que ele conservou, mas traduziu, o que é fundamental. Por fim, citando aí, já que o senhor mencionou, as minhas pesquisas, o meu mestrado, concretamente, foi na Gaudium et Spes, sobretudo o parágrafo 22, onde nós encontramos ali o conceito, o sentido de ser humano a partir da humanidade de Jesus Cristo. Para responder a pergunta, a partir da humanidade de Jesus, quem somos nós? E no doutorado, a Dei Verbum, número 5, sobretudo, para responder uma pergunta: qual é o conceito de fé que o Concílio Vaticano II nos apresenta? E esse conceito de fé significa o que para os nossos dias? E mais, até que ponto esse conceito de fé chegou aos nossos dias? Lá no mestrado, eu fiz um diálogo profundo com os direitos humanos, com a nossa Constituição, a Constituição de 88, de modo particular os direitos fundamentais, porque é impossível ser humano desconhecendo, negando os direitos fundamentais. Para construir uma fraternidade, é necessário perceber quais são os direitos fundamentais. E é a partir deles que a humanidade de Jesus tem muito a nos dizer. Bom, falando do doutorado, o diálogo foi um pouco mais aí com a psicologia e com a neurociência e também com os documentos da América Latina. Aí, Medellín, Puebla, Santo Domingo e também Aparecida, para perceber como que esse conceito de fé foi sendo apresentado, lido e relido por nós. E se a fé é um ato livre, bom, então aí a psicologia, a neurociência pode nos ajudar a entender o que é a liberdade de um ato de fé, de uma adesão a Jesus Cristo. É isso aí, padre. Muito bem. A irmã Salete quer uma aula sobre esse assunto aí num outro momento. Agora, alguém aí pergunta, deixa eu ver quem perguntou. O Lércio. Como ter acesso à dissertação e tese de doutorado defendida por você? Olha, Laércio, a dissertação ela está publicada. Então, se tu digitar aí na internet, no Google, né? A pessoa humana é Jesus Cristo e a pessoa humana. A dignidade humana na Gaudium et Spes. Digitando isso, tu vais encontrar o livro aí para adquirir. Né? Jesus Cristo e a pessoa humana. Mas também, se tu colocares aí no Google
Gaudium et Spes, provavelmente vai aparecer a capa do livro aí também para encontrar. A tese de doutorado ainda não está publicada, mas ela está online. Então, se colocar aí o meu nome completo, Ato de Fé, né, e o meu nome completo aí, Tiago de Molinari Eufrásio, vai acusar o link, né, vai aparecer aí o link aonde esse texto está disponível. Mesma coisa a dissertação, se não quiser o livro, digitando o meu nome e esse título que falei, vai aparecer também o texto online, mas aí não está em formato, né, de livro, mas em formato de pesquisa mesmo. Muito bem. Estão à disposição. Muito bem. Então, nós agradecemos, Padre Tiago, por tua disponibilidade ao aceitar esse convite que nós fizemos para te dar essa aula de hoje. Foi muito importante, muito oportuna, muito clara, muito didática, como as pessoas se manifestaram. E parabenizar também. E tem mais algumas perguntas chegando aqui, mas a gente não vai poder mais continuar porque a hora já chegou, né? Então, eu vou pedir desculpa e vou passar a palavra para Dom João, fazer o encerramento e o convite. Dom João. Então, também, de fato, foi um momento muito importante para a nossa formação, né? Padre Tiago, muito obrigado por essa disponibilidade de nos ajudar nesse nosso projeto e de oferecer esse tesouro para tanta gente que nos acompanha ao longo dessa live. Eu queria dizer que aquela leitura, a introdução com a palavra de Deus sobre o joio e o trigo, me parece que deve servir muito de iluminação para esse tempo de que o Papa fala no primeiro capítulo da Laudatio da Fratelli Tutti. Nós vivemos num tempo em que a gente não pode se aborrecer porque, querendo ser trigo, tendo-se que confrontar toda hora com o joio, né? Então, a vida nesse mundo é isso, é trigo e o joio que caminham juntos. O importante é que a gente não deixe de ser trigo, que a gente seja trigo corajosamente, nós juntos no diálogo, formando comunidade, nos alimentando da palavra de Deus, enfim, vivendo de tudo aquilo que a igreja nos oferece. Então, a gente consegue ir enfrentando essa situação que é tão exigente. Mas é nessa situação que Deus nos deu a oportunidade de existir, de viver e nela nos santificar, né? E dando a nossa contribuição para que o mundo se torne o mundo que Deus quer, na verdade, né? Então, é isso. Eu queria só, saudando todo mundo, saudar num grupo de irmãs lá do Maranhão, das irmãs sacramentinas de Itinga, estavam também sintonizadas. E lá do Amapá, o padre José Jacó Archer, também estava presente. E assim, penso que muitas pessoas, todas sendo saudadas nesses dois grupos, nessas duas participações, então, se sinto também agradecidas por terem participado conosco e valorizado esse momento. Eu quero aproveitar, então, para convidá-los todos, né, todas vocês que estiveram conosco, para, no próximo dia 27 de abril, acompanharem uma outra live que vai tratar da internet e das fake news. É toda essa questão das informações falsas, o quanto isso engana, o quanto isso gera o mal, né? E como a gente tem que viver no meio disso, também é joio, né? Que a gente deve saber tratar, enfrentar, sem desanimar. E quem vai nos falar disso são duas pessoas. Uma é a Emanuela Castro, ela é da Comissão de Comunicação da CNBB, lá de Brasília. E outra é o Franklin Machado, que é também da comunicação da CNBB do Regional Sul 4, mora em Florianópolis. Então, são duas pessoas que entendem do assunto e que vão enriquecer muito a nossa reflexão, esse nosso tempo de estudos. Está todo mundo convidado, depois, quando o link for passado, tente multiplicar e passar para todo mundo também, tá bom? Então, é isso. Muito obrigado mais uma vez, né? E agora, então, a gente diz, vocês podem dizer comigo, onde estiverem, né? Um glória ao Pai, assim, com muita alegria, com muita fé, e desejo que tenham, então, uma Semana Santa muito, muito intensa, e desde já uma feliz Páscoa, né? Uma Páscoa que dê a certeza de que nós não estamos sós, de que a vida, essa vida nova de Jesus ressuscitado, realmente vence tudo, porque vence a morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O nosso auxílio está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Um grande abraço.
Valeu, muito obrigado a todos e até dia 27 de abril. Muito bem, Padre Tiago. Então, muito obrigado, né? Disponha, Padre. Uma feliz Páscoa. Deu certo.